Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, e diz assim: Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e será transformado em uma nova pessoa. Será transformado em uma nova pessoa. Somente o Espírito Santo pode nos transformar em uma nova criatura, com filiação divina. Segundo o que Jesus disse a Nicodemos, só o Espírito pode nos fazer nascer de novo. Muitas pessoas ficam se esforçando para isso. Muitas pessoas ficam cobrando do outro que ele seja transformado, que ele mude de vida, que ele não seja mais essa pessoa com esses defeitos, com essas atitudes, mas somente o Espírito Santo pode transformar uma pessoa. E você precisa colocar isso no teu coração para você parar de exigir e cobrar das pessoas ao teu redor. Somente o Espírito pode transformar uma pessoa. E o profeta, falando para Saul, ainda o advertiu dizendo que ele só podia tomar decisões quando isso acontecesse com ele, quando ele recebesse o Espírito Santo. E aí sim, ele tinha certeza que ele poderia tomar as decisões corretas. Isso está logo no versículo seguinte, 1 Samuel 10, 7, diz assim: Assim que esses sinais se cumprirem, tome as decisões que parecerem certas para você, pois o Senhor está com você. Samuel disse a Saul que a partir desse momento, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele poderia tomar as decisões corretas, porque estar com o Espírito Santo é estar com o Senhor. E com certeza ele tomaria essas decisões da melhor forma possível, orientadas pelo Espírito do Senhor. Jesus deu uma instrução bem parecida com essa, lembra? Ele disse aos discípulos para eles não saírem da cidade em missão, enquanto eles não recebessem a promessa do Espírito Santo. E eles ficaram ali até que o Espírito veio em toda a sua plenitude, e aí sim eles puderam sair, aí sim eles puderam tomar as decisões corretas, aí sim eles puderam iniciar a igreja cristã no mundo. Mas nessa história também a gente aprende algo triste. Enquanto Saul permaneceu em obediência, cheio do Espírito e fazendo apenas o que o Senhor lhe orientava, isso através de Samuel, do profeta Samuel, ele foi um grande rei, um grande comandante do exército de Israel. Ele venceu muitas batalhas. Mas seu coração se encheu de orgulho e ele começou a tomar decisões guiadas pelo seu coração. E também sob a pressão de toda a nação que exigia decisões rápidas, e muitas vezes para ele Deus demorava e Samuel demorava a chegar para dar uma resposta, uma orientação. Então muitas vezes Saul resolveu tomar decisões segundo o seu coração, tentou apresentar holocaustos ao Senhor, que não era atribuição do rei, tentou invocar o nome do Senhor para que o Senhor orientasse ele, sem a ajuda do profeta, que sempre demorava muito. E ele começou a desobedecer ao Senhor, e com isso o Senhor rejeitou Saul e lhe tirou o Espírito Santo. E imediatamente um espírito mau o atormentava. Essa história nos ensina que mesmo depois de experimentar a transformação do Espírito Santo, nós podemos perder tudo isso se não continuarmos nessa busca diária. Até mesmo alguns dos discípulos, mesmo depois do Pentecoste, eles tomaram algumas decisões erradas. Lembra da história de Sansão? Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele começou a pensar que a sua força era mais importante do que o Espírito, e ele começou a tomar decisões erradas, e sem perceber, ele foi se envolvendo,
até que um dia ele acordou sem os seus cabelos e sem o Espírito Santo. Então é possível pessoas que tiveram uma experiência poderosa com o Espírito Santo, pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo, voltarem a uma vida sem o Espírito e pior, atormentada por outros espíritos malignos. Então temos que tomar muito cuidado, porque lá em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 46, nos diz algo muito pesado, muito difícil até de imaginar. Diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, ele diz assim, voltarei para a casa de onde saí, e chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passa a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então, como Saul, que teve a sua vida transformada, sua casa, que era o seu corpo, ficou limpo e o Espírito do Senhor habitava nele, quando ele passa a desobedecer ao Senhor e fazer tudo segundo o seu coração, ele perde a presença do Espírito Santo. E aí os demônios, quando voltam, encontram uma casa varrida, limpa, espaçosa, e aí ele chama mais 7 espíritos imundos, e por isso que o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. E foi isso que aconteceu com Saul, que começou a viver uma vida atormentada por espíritos maus. Quantas pessoas você conhece que tiveram um encontro com o Senhor, que viveram coisas lindas ao lado do Senhor, que experimentaram o extraordinário, o sobrenatural. E depois de um tempo elas começaram a esfriar e saíram da igreja, dos caminhos do Senhor, do caminho da obediência, e passaram a fazer coisas terríveis que você mesmo se espantou e disse, não acredito que aquela pessoa que cantava lá na frente, aquela pessoa que fazia o trabalho missionário, que aquela pessoa que era um pastor está cometendo tudo isso. Porque a palavra de Deus diz que o espírito mau voltou e encontrou a casa varrida. Encontrou uma vida transformada, um lugar excelente para ele habitar e uma pessoa para ele usar para destruir tantas outras pessoas. Porque a partir do momento que o espírito mau consegue destruir um líder, ele destrói muitas pessoas ao redor. Então nós podemos concluir que o Espírito Santo é poderoso para transformar qualquer vida. Ele nos orienta a tomarmos as melhores decisões, e todos que são guiados pelo Espírito Santo se fizeram filhos de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Experimentamos o nascer de novo, como bem disse o verso de hoje. Fomos transformados em uma nova pessoa. No entanto, não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Nós devemos manter a chama acesa. Nós devemos buscar diariamente manter esse espírito em nosso coração, a nossa lamparina acesa, porque é ela que nos guiará às bodas do Cordeiro. Portanto, nós precisamos ser transformados de glória em glória na imagem do Senhor, pelo Espírito Santo, como diz em 2 Coríntios 3:18. Algumas pessoas vivem de experiências espirituais esporadicamente. Acontece a cada ano, acontece num período da sua vida. Saul experimentou ser transformado pelo Espírito Santo, mas não se manteve nesse caminho. Não buscou diariamente essa presença poderosa. Foi maravilhosa essa experiência com o Espírito Santo. Então queira para amanhã, queira para depois de amanhã. Isso todos os dias. Você teve um encontro com o Espírito Santo, queira ter outros
Você foi usado pelo Espírito Santo, queira ser usado sempre. Você gostou dessa experiência, você tem mudado o teu coração com isso que está acontecendo com você. Ele tem mudado, ele tem te ajudado a mudar de algumas atitudes. Então queira isso para a vida toda. Deseje isso, busque isso, viva isso. Não foi o caso de Saul. E por isso nós observamos a queda que ele passa a ter diariamente, tomando uma decisão errada atrás da outra. Porque as pessoas que não são guiadas pelo Espírito, elas são guiadas pela carne. Então, na pressão da nação que queria respostas rápidas, na pressa que tinha as guerras, o inimigo estava vindo e ele não aguentava esperar que o profeta chegasse, e ele mesmo fazia os holocaustos, e ele mesmo tentava invocar a presença do Senhor, e ele mesmo tentava saber qual era a resposta, qual era a estratégia, e agoniado com aquilo ali, ele só foi se perdendo, se perdendo, se perdendo. Quando você for transformado pelo Espírito, quando você receber o Espírito, você não tem mais controle da tua vida. Você tem que esperar por Ele, seja qual for o tempo. Se Ele vai demorar a responder a tua oração com uma semana, com um mês, com um ano, espera. Não toma nenhuma atitude, não inventa de resolver nada sem saber qual é a orientação do Espírito. Não confia na tua força, na tua sabedoria, nos conselhos de muitos amigos por aí. Se você quiser continuar essa transformação que um dia começou, você precisa se manter nesse caminho, sabendo que você vai crescer de glória em glória para ser transformado na imagem do Senhor através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te modelar, o Espírito Santo vai trabalhar o teu caráter, ele vai tirar coisas, ele vai acrescentar coisas. É todo um processo e esse processo é muito grande. Você não pode atrapalhar esse processo e muitas vezes você tenta parar, porque ele demora muito. Muitas vezes, por quê? Porque o relógio do Senhor não é o nosso. Tem bênçãos que o Senhor não pode te dar agora, porque você não saberia como administrar. Tem coisas que o Senhor sabe qual é o tempo certo. Mas você, na tua angústia ou pressionado por alguém, você sente que precisa de uma mudança rápida. Até mesmo na tua vida espiritual, você começa a acumular cargos, a aceitar coisas. Não, eu dou conta, eu posso agora. Sabe? E às vezes o Espírito quer trabalhar com você de forma lenta, porque não se faz uma escultura com pancadas rápidas. Às vezes são necessários tirar pequenos pedaços até a gente ver a obra-prima completa. Então aquieta o teu coração. Se Ele começou uma obra em você, Ele vai terminar, como diz lá em Filipenses. Então fica tranquilo, Ele vai terminar essa boa obra que Ele começou na tua vida. Só permita que Ele tenha tempo e espaço na tua vida para que essa transformação continue. Saul poderia ser um rei inesquecível em todas as suas vitórias guiadas por Deus. No entanto, foi um dos reis mais rápidos que passaram por Israel. Foi rejeitado. E não tem coisa pior do que sermos rejeitados. Imagina ser rejeitado por Deus. Imagina você que experimentou o Espírito Santo, que viveu algo sobrenatural, algo que fez com que você até profetizasse. E de repente agora você está sendo massacrado por um espírito maligno. Meu Deus, como o ser humano escolhe coisas terríveis para si. Como sem perceber nós caímos em buracos. Eu quero ser transformado pelo Espírito. E eu sei que somente Ele pode me transformar. Eu sei que como cristão você também já deve ter tentado várias vezes mudar. Você já se esforçou bastante. Quantas e quantos apelos você aceitou em semanas de oração,
Quando o Espírito mesmo tocou no teu coração, te pedindo para que você tomasse algumas decisões diferentes, para que você tivesse resultados diferentes. E quantas vezes você se esforçou para isso, e quantas vezes você lutou para ser um homem segundo o coração de Deus, e em todas elas você não conseguiu, em todas elas você perdeu. Porque só quem transforma é o Espírito Santo. E quando a gente aprende isso, a gente fica dependente dele. E todas as vezes a gente tem que recorrer a ele e apresentar as nossas falhas. Olha, eu errei de novo. Tira de mim esse gosto. Tira de mim esse desejo. Vamos tentar novamente. E aí a gente vai sendo transformado de glória em glória. Mas somente por esse lapidar do Espírito. Não é por nossa força. Porque nós não somos capazes de nos salvar. Quando Jesus veio morrer aqui na cruz, ele provou para o universo que nós não conseguiríamos sozinhos. Teria que ter uma intervenção amorosa de um Deus Todo-Poderoso para nos ajudar a chegarmos no céu. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos ajuda porque nós não conseguimos mudar. A palavra de Deus diz que o etíope, o negro, ele não consegue mudar a cor de sua pele, nem o leopardo mudar as suas manchas. Então nós não conseguimos fazer o bem, acostumados a fazer o mal. Por isso que Paulo também diz que ele esmurrava o corpo dele, porque o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. Então as coisas erradas nós temos uma facilidade tremenda de fazer, mas as coisas que são espirituais, as coisas que são para o lado do bem, é uma dificuldade terrível. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Mas tudo isso é possível. Saul foi transformado, então eu e você também podemos ser transformados. Discípulos iletrados que não sabiam nem se expressar, pregaram de forma poderosa, cheias do Espírito. Um Pedro tão teimoso, tão obstinado, se transformou num homem tão manso, capaz de fundar uma igreja que nós conhecemos até hoje. Os filhos do trovão, como João, ficou conhecido como discípulo amado. Somente o Espírito conseguiu fazer essa transformação. Mesmo eles convivendo anos com Jesus, não foram transformados, não mudaram o seu caráter. Mas quando o Espírito veio, ele conseguiu mudar, porque o Espírito trabalha de dentro para fora e ele consegue mudar as nossas emoções, até mesmo o nosso DNA. O Espírito Santo está dentro e para ele é mais fácil mudar até mesmo a nossa mente, a nossa forma de pensar. Você não quer experimentar essa transformação? Ela é diária e hoje as misericórdias do Senhor já foram renovadas. Então você tem mais uma oportunidade, mais um dia para você experimentar essa transformação. Vamos orar por isso? Pai querido, Deus poderoso, obrigado porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo e esse é capaz de transformar a nossa vida, é capaz de nos virar ao avesso. Ele que está dentro de nós nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe que a vida nos deixou muitas marcas, muitos traumas, muitos medos, muitas crenças limitantes. E Ele tem trabalhado dentro de nós para mudar tudo isso, para apagar feridas, para transformar dores em testemunhos. É uma reforma tão grande, Deus, que muitas vezes nós ficamos impacientes, muitas vezes nós nos olhamos no espelho e pensamos, ainda falta muito, não mudou quase nada. E o tempo do Espírito é diferente do nosso. Nós já queríamos ser uma pessoa cheia da plenitude, pregando com toda ousadia, mas ainda não conseguimos porque ainda tem muitas coisas na nossa vida que primeiro precisam ser transformadas. Antes de Saul ser um rei, ele precisou passar por essa transformação espiritual para que ele começasse a tomar as primeiras decisões. Ele não podia ser ungido e imediatamente ir para o palácio e governar uma nação tão grande e tão santa. Ele precisava do Espírito Santo transformando a sua vida num homem segundo o coração de Deus.
e ele, por sua impaciência, por seu orgulho, não permitiu que essas mudanças acontecessem e ele desistiu e ele tentou fazer tudo segundo a sua vontade, segundo o seu braço. E Deus teve que rejeitar a Saul e escolher um outro homem segundo o seu coração. E assim foi feito, Davi foi escolhido. E assim nós queremos, Pai, através dessa oração te pedir, nos escolha, Senhor Deus. Escolha cada um de nós para nos fazer homens e mulheres segundo o teu coração. Muda aquilo que precisa ser mudado. Transforma, Deus, de uma forma tão poderosa que os nossos familiares percebam que a nossa vida já não é a mesma, que nós estamos cada dia mais parecidos com o Senhor, que estamos crescendo, mudando, sendo transformados de glória em glória na tua imagem, Pai, pelo trabalhar do Espírito Santo. Faça o que for necessário, Espírito, mesmo que doa, mas nos transforme num homem segundo o coração do Pai. Perdoa as nossas faltas, dá-nos um dia de vitória, que possamos sair nesse novo dia já de cara nova, que as pessoas já percebam, você esteve na presença do Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.